Oi, pessoal, mais um episódio aqui com o nosso Papo de Perfumaria, nosso podcast que fala sobre criatividade, inovação, memórias olfativas, histórias e também sobre negócios. Hoje a gente está aqui com Daniel Dimas. Eu estava muito na expectativa de te receber, porque é um assunto que eu amo, que eu adoro. E o Daniel, nossa, eu vou ter que ler, porque é muita coisa que ele é. Mestrado em Ecologia Química, doutorado em Química de Produtos, cofundador da Bioassets, que acho que é delas que a gente vai falar até mais, né? Líder do projeto Bioaromas da Caatinga e responsável técnico e desenvolvedor da Casa das Baunilhas. A baunilha que eu amo tanto. Daniel é carioca, carioca da Gema, Ai, que especificamente, carioca de delícia. Bangu, que é bem o subúrbio do Rio de Janeiro, terra do calor, né? E, bom, eu sou químico de Químico, produto, químico, químico, químico né? raiz, como se diz no Até Rio, onde dá para químico ele. raiz. Sou químico de produtos naturais, isso implica dizer que eu sou químico de plantas, químico de micro-organismos, ou seja, químico de substâncias que advêm do meio natural. Pode ser planta, pode ser outros organismos também. Minha formação foi na Universidade Rural, lá no Rio de Janeiro também, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma universidade que ela tem um viés voltado à agronomia, à engenharia florestal, ao campo em si. Então isso acabou levando a minha mente para um lado de querer trabalhar com biodiversidade. A gente vai papear bastante sobre biodiversidade aqui, porque hoje o foco do meu trabalho como um todo, diferente dos caminhos, se é via baunilha, se é via óleos essenciais, se é via ativos, independente do caminho, sempre trabalhando com biodiversidade, com foco na biodiversidade brasileira, que vocês já devem ter Isso, ouvido né? falar por algumas vezes, é a maior biodiversidade do planeta, né? O Brasil tem isso, né? Tem essa coisa de ter uma diversidade e uma pressão, que a gente chama pressão florística muito grande. O que é isso? As plantas querem crescer. Querem crescer porque a gente tem calor, a gente tem solo fértil, né? A gente tem animais para fazer essa dispersão. Então é um celeiro, de fato, para quem gosta desse mundo de plantas, sem sombra de Com dúvidas. certeza. Desde quando que você teve essa paixão pela natureza? Na verdade, lá no ensino médio eu queria trabalhar com hotelaria, olha, não tem Nossa nada a só! ver. E aí é uma história que eu sempre conto, a gente teve um problema com a professora de química lá na época, aí a professora, ela teve que se afastar e tal, e nós estudávamos em um colégio federal, que é o próprio colégio da Universidade Federal Rural, e para ter um novo professor tinha que ter aquela licitação, demora e tal, e a gente meio que se reuniu, vamos estudar entre a gente mesmo, ano de vestibular, imagina. Aqui no nosso protagonismo, vamos ver como é que a gente Vamos ver como é que a gente resolve vai, porque a aqui. gente tem o Enem. Na época não era Enem, na época era o vestibular normal. A gente tem vestibular no final do ano. A gente tem que se virar para ter a matéria de química. E nisso eu comecei a pegar gosto. Peguei gosto ali pela química naquele momento e decidi fazer química, decidi continuar na Universidade Federal Rural, no Colégio Geral Técnico, passei para graduação no mesmo lugar, porque eu já via isso de poder trabalhar com plantas e coisas desse tipo. Lá no começo de tudo, a gente trabalhava com o que a gente chama de atividade biológica. O que é isso? É basicamente olhar para a planta, uma planta feito essa, e observar. Essa planta ela pode estar sendo atacada ou não por um micro-organismo. Se ela não estiver sendo atacada por um micro-organismo, por ou provavelmente é porque ela produz algo, olha onde eu quero chegar, produz algo que se defende, que defende ela contra aquele micro-organismo. Sim. E é isso que a gente olhava. A gente ia atrás desse tipo de Que substância. a aromaterapia trabalha muito nisso A também, aromaterapia né? trabalha bastante relacionada a isso, principalmente via óleos essenciais, né? Sim. Naquele momento a gente olhava óleos essenciais e olhava também outros tipos de classes de substância. Mas os óleos Aham. essenciais, a gente já entrando para esse contexto, ele tem essa função ecológica. Então, inclusive, eu dou essa palestra em alguns lugares, que é como a ecologia química nos ensina a aplicar os óleos essenciais. Olha só, a ideia é olhar para a natureza, observar como a natureza trabalha e a gente basicamente replicar aquilo ali. Para aprender com Isso, que para tá ali, aprender com quem né? sabe, né? São Aprender com milhões de quem anos ali, sabe. aprender com quem sabe. Então, a depender da planta, ela vai produzir determinadas substâncias e talvez a gente pode até resumir, pode produzir algumas substâncias ali que são dos óleos essenciais dessa planta, que vão ou atrair alguns animais, pode ser importante para a planta atrair, principalmente polinizadores, dispersores de semente. Então a planta se comunica dessa forma, mas também pode repelir, Repelir. que pode ser repelência de insetos, de herbívoros,
ou combater micro-organismos que vão trazer males para aquela planta. Tipo nós, seres humanos, nós não ficamos doentes quando temos uma infecção e coisas desse tipo, a planta também. Qual é a diferença? Muitas das vezes a gente consegue correr, nós temos pernas, a gente sabe, consegue sair do perigo, fugir do perigo. A planta não. Daí Como ela usa. ela tem que usar um maquinário químico para se defender, para se adaptar, para Lembrando de um atrair. vídeo que eu vi há poucos dias do zangão, né, da Uhum. abelha, que ele tem o saco vazio e ele vai tirando os perfumes das flores para poder atrair a abelha e ele explode essa bolsa, né? E assim que ele Você atrai. usou a palavra perfume, né? Vai É, tirando os perfumes das flores. Eu já vejo o seguinte: ele retira as substâncias atratoras das flores, é, certo? Depois ele vai dispersar aquelas substâncias, porque aquilo ali vai servir como atração para quem ele quiser atrair, certo? Nós sim, observamos isso enquanto cheiro, aroma, enfim, enquanto perfume mesmo. Eles é não, com a eles química mesmo. como sinais de feromônio, principalmente, né? Sinais de ação. Ou você vai atrair, ou você vai repelir, é uma comunicação. Por exemplo, eu posso trazer não está tão ligado a perfume, mas está ligado ao meio dos óleos essenciais, do tipo a descoberta da copaíba, né? A copaíba é tão famosa nível Brasil, nível mundo, é um super Sim, produto exportado, inclusive. A copaíba, há uma lenda, né, que se diz que a copaíba começou a ser observada de fato a partir da observação dos animais. Os animais eles arranhavam o tronco da copaíba para exudar aquela resina e eles esfregavam suas feridas ali. ah, Olha que loucura, eles esfregavam as feridas ali. Então parte do princípio que, principalmente um indígena, uma pessoa da mata que conhece um pouco mais, ele vai bater o olho e vai pensar, opa, peraí, se o animal instintivamente está se esfregando naquilo ali e ele tem uma ferida, aquilo pode ter um poder cicatrizante, faz sentido para você? com certeza, Pode ter né? um poder anti-inflamatório, porque a ferida está inflamada, ok? E pode também ter um poder antisséptico, porque normalmente essas feridas elas são. É, Precisa do. você precisa de algo, de um antisséptico ali para evitar bactérias, fungos, coisas que se multipliquem naquele ambiente. O estudo Mas científico depois veio e comprovou todas só essas ações, comprova, só né? Você comprova. A gente, o cientista, observa e daí exato. comprova. Eu me colocando nesse momento enquanto cientista, a gente não descobre nada. A gente, principalmente nesse meio de uso de plantas, a gente basicamente comprova através de números ou através de artigos científicos, ou seja, de uma maneira metodológica, o que já se observa na prática, sabe? Tem um conhecimento tradicional associado, que na minha opinião é muito mais importante do que o trabalho do químico, tá? Sim. Porque é esse conhecimento que dá o start, do tipo, essa planta serve para isso, a lavanda acalma, a baunilha acalma, acalanta, né? Por quê? Porque há milhares de anos já usam isso. E isso a gente só está pegando, fazendo um cara crachá, digamos assim, disso tudo Do e que comprovando de funciona, fato. não. Então, a A gente está. baunilha está muito associada com essa questão do cheiro do leite materno, porque assim, hoje na aromatologia a gente aprende muito sobre isso, sobre o olfato, tudo, mas assim, do quanto que ela aconchega a gente, porque a gente tem essa memória olfativa com o cheiro do leite materno. Mas acredito que então também tem toda a outra parte do lado químico. Bom, primeiro, acho que sobre a baunilha é importante a gente trazer uma informação prévia. Tem um artigo recente que cita que a baunilha é o aroma preferido da humanidade. Da Olha como é que. humanidade. Da humanidade. Isso nos faz pensar. É porque o cheiro é bom ou é porque ele traz algum benefício fisiológico, psicológico para quem cheira aquilo ali? Já fica no ar, né? Bom, diante da pesquisa mostrando que é o aroma preferido da humanidade, ela traz mais uma informação que independente da cultura da pessoa, olha o que eu quero dizer, não importa se ela é negra, feito eu, mais branquinha, se ela é do Oriente Médio, se ela é da África, não importa o lugar, em geral, a pesquisa mostra que o aroma preferido das pessoas é o aroma de baunilha. Bom, então isso elimina um viés de local, de localidade, história de vida, elimina esse viés. O que sobrou? Sobrou essa ideia de que a baunilha, ou ela tem um cheiro realmente que é muito bom, e de fato é um cheiro É bom, muito bom. ou ela te causa algo que é muito bom. E o que é que ela causa de fato que é muito bom? É essa sensação de porto seguro, de acalanto, de bem-estar, de Conforto, né? conforto. Isso a baunilha traz essa sensação de fato. Por quê? Aí vamos lá.
primeiro ponto que se discute, o primeiro ponto que se observa é justamente que o aroma da baunilha ele é parecido com o aroma do leite materno e Tá. vice-versa, né? Então, essa semelhança de aroma faz com que a pessoa entre no subconsciente e esse subconsciente leve ele ao ponto de nascimento, ao ponto de descoberta do planeta, primeiras aprendizagens da pessoa. E que normalmente é um momento de porto seguro, de fato, porque ele está no leito materno, né? Naquela Ele tem aquela insegurança, mas está ali o tempo todo tá sempre ali o tempo sendo. todo acalantado. E esse momento de acalanto, esse momento de troca com o leite materno, libera um hormônio chamado ocitocina, que a gente conhece como, dentre outras funções, o hormônio do amor verdadeiro, né? Então, você inconscientemente, quando você sente o cheiro da baunilha, tudo isso acontece no seu cérebro e te leva a uma memória, uma lembrança de bom momento. Pelo lado psicológico, de fofura. Pelo lado psicológico, eu posso dizer que é o momento de acalanto da mãe. Pelo lado químico, vou voltar para o lado aqui, o momento é você libera sinais de liberação que fazem você lembrar dos momentos de liberação de ocitocina que faz com que seu corpo relaxe, que seu corpo se sinta bem. Então, independente do caminho ou outro, você está vendo que os caminhos são Sim. diferentes, mas a explicação chega ao Pode mesmo ser a lugar. mesma coisa. Independente do caminho ou outro, a baunilha de fato tem essa coisa de ser muito admirada por conta dessa ligação com o leite materno, né? E Incrível. além disso, o cheiro é bom. Hoje, quais baunilhas vocês estão trabalhando hoje? É no Bioassets? Não. É no Bioassets que está A trabalhando. Bioassets, Bioasset. e ela tem subprojetos. Tá. Um dos subprojetos é o Casa da Baunilha, Casa das Baunilhas. Tem um subprojeto tratando de óleos essenciais, a gente vai acabar falando disso mais cedo ou tarde, e tem outros subprojetos relacionados principalmente à aplicação desses óleos essenciais em produtos específicos, aí para diferentes áreas. Por exemplo, até para o meio agro tem a aplicação de óleo essencial. Que maravilha, Certo? para essa questão De de combater combater bactérias, de uma fungos. forma mais natural. Exatamente. Então vamos começar falando das baunilhas. Vamos Conta aí, o que que a gente tem aí de baunilha? Conta um pouco pra gente. Bom, eu trouxe a aqui diferença. algumas baunilhas. É importante citar que a baunilha que o mundo conhece, a gente chama de baunilha de Madagascar, né? Sim. E na prática ela não é de Madagascar. Na Ah. prática ela é da região das Américas, principalmente ali da América Central, puxando um pouquinho para a América do Norte, México especificamente, onde durante milhares de anos a baunilha era usada nas cerimônias com cacau, né? Que tinha cerimônia de cacau. Cacau é uma bebida extremamente amarga, né? Uma bebida com cacau. E se usava baunilha para, entre aspas, adocicar aquele tipo de bebida. Normalmente isso acontecia nos rituais tradicionais da região e em algum momento os franceses viram aquilo, tentaram levar para a França a orquídea da baunilha. É importante citar, a baunilha é uma orquídea, né? O único gênero comestível de orquídea, ok? E tentaram levar para a França, não vingou por conta do clima, faz todo sentido. A França acabou levando para as suas colônias, principalmente Ilha da Reunião e também Madagascar, onde a coisa vingou e hoje a produção maior no planeta é em Madagascar. Então o mundo conhece a baunilha de Madagascar, que na verdade não é de Madagascar, ela é do México, né? Esse tipo de baunilha que aqui está. Ela é mais fininha, né? Ela tem aquele típico aroma doce de baunilha, inclusive essa aqui é conhecida como o aroma preferido da humanidade, esse tipo de baunilha que aqui está. Porque ela muda um pouquinho, né? Exato. Esse tipo de baunilha aqui, de novo, ele não é brasileiro, ele é mexicano, Madagascar, mas nós, enquanto Bioasset, nós estamos plantando dessa baunilha no sul da Bahia, né? Se quiser sentir o aroma, fica à vontade. E tá funcionando aqui. Tá funcionando, tá indo super bem, né? E hoje nós podemos dizer tranquilamente... Isso aqui é um perfume, é um próprio perfume. É um perfume pronto. É um perfume pronto. Podemos dizer que hoje a gente domina tanto o cultivo quanto o processo de beneficiamento dessa baunilha. E também, além dessas, e aí é algo que a gente traz com muito orgulho, existem as baunilhas brasileiras. As baunilhas brasileiras são aquelas que ocorrem naturalmente aqui nos diferentes biomas que nós temos. Tá. Ok? Temos destaque para duas dessas baunilhas. Uma é chamada de Vanilla Pompona. A baunilha de Madagascar é Vanilla planifolia, a de Madagascar. Aqui é Vanilla também, porém é Pompona, que é a baunilha do Cerrado, que o pessoal chama de baunilha do Cerrado de uma maneira mais marqueteira, mais pejorativa, porque para um apelido, para facilitar.
Por que do Cerrado? Ela não ocorre só no Cerrado? Não, ocorre no Cerrado, porém também ocorre no Amazônia, um pouquinho para a Mata Atlântica. Ela é meio que dispersa, mas no Cerrado tem mais força. Inclusive, há uma grande iniciativa hoje na região de Brasília, onde existem pequenos produtores desse tipo de baunilha, para fomentar justamente o mercado, principalmente gastronômico, para esse tipo de produto. Né? Nós, da Bioassets, que somos um pouco ousados, estamos indo para o mercado gastronômico, mas também para perfumaria, também para a indústria farmacêutica, para aromaterapia também, para outros usos, Pronto. ok? E a baunilha de Cerrado, ela é essa mais grossa aqui. Olha ela aqui, ó. Ela é mais grossa, vendo? Ela tem um aroma um tanto quanto diferente. Em geral é menos doce. Nossa, mas ela Em geral ela é menos doce. tem um perfume. E vamos lá, já que eu sou cientista, eu tenho que falar de coisas da ciência, né? Fizeram uma avaliação sensorial dos diferentes tipos de baunilha. E esse tipo de baunilha especificamente, que é a baunilha do Cerrado, né, que está conseguindo apreciar aqui agora, pela câmera vocês não conseguem apreciar, né? Desculpa aí, Desculpa, paciência. a inteligência artificial demora, Vai, pessoal, agora você chega, né? perrengue aí. Esse tipo de baunilha aqui, ele teve uma aceitação maior do que a baunilha de Madagascar. Olha só o que eu estou falando. A aceitabilidade da baunilha brasileira foi maior do que a baunilha que é conhecida como o aroma preferido da humanidade. Olha o potencial que é isso, Nossa. né? E aí ela existe aqui. existe aqui, ocorre no Brasil, diferentes áreas, de novo, com maior força no Cerrado, por Tá. conta de clima, por conta de temperatura, solo, essas coisas, mas ela é uma baunilha que ocorre em outras regiões do Brasil, sim. Baunilha essencialmente brasileira, essa aqui, né? E, bom, esse tipo de baunilha aqui nós também comercializamos, nós também escalonamos esse tipo de baunilha e fazemos produtos a partir dela também, né? E produtos a partir dela, por quê? Porque uma baunilha em si, ela é cara. A baunilha é a segunda especiaria mais cara do planeta, assim, perde para o pistilo do açafrão. Exato. E aí, não é todo mundo que, digamos... Mas é muito mais usada do que a açafrão. Sem dúvida, sem dúvida. Muito mais demandada também, Muito né? mais demandada. Acho que quando aparece a baunilha, todo mundo pergunta, mas de onde que é essa baunilha? Mas de onde você comprou essa baunilha? E ela falou assim, gente, desculpa, essa daqui eu comprei lá fora, não encontrei nenhuma aqui. Eu falei, gente, que absurdo isso, mas... A nível Brasil é carente. E daí já mandei para ela até, legal. já mandei, falei, Legal. aí. Então, eu até, sei lá, peço o contato, é legal a gente falar direto com os chefes, porque é bom a gente entender a dor do chefe, Sim. né? E aí, inclusive, das dores vem o que eu vou falar agora. Uma da dor é o preço, a baunilha tem um custo elevado. Então, a gente tem que entender que para popularizar, para dar acessibilidade à baunilha, muitas das vezes a gente tem que fazer produtos para baratear e aumentar a potência e coisas desse tipo. Então, por exemplo, extrato de baunilha é a maneira mais comum de se consumir baunilha. Sim. A gente pode fazer isso para o lado alimentício. Para um lado já da perfumaria, a gente já vai para o absoluto de baunilha, ok? Voltando para o lado alimentício, a gente tem pasta de baunilha, pó de baunilha, calda de baunilha. Né? São todos produtos que vão facilitar, às vezes, a aplicação e baratear para quem tiver adquirido. Para o uso mesmo. Exatamente. Né? Então, o meu trabalho hoje é esse, desenvolver esses produtos para que a gente consiga ir ao mercado, para apresentar para as pessoas terem acesso e conseguir aplicar a baunilha no seu dia a dia. Porque, invariavelmente, o que se vê é isso. Eu quero usar baunilha, eu tenho que comprar de fora, tá? Porque o mercado brasileiro é bem problemático em relação a isso. Ou não tem, ou é pouco, ou é mais caro, ou é muito artificial. Aí você entra numa seara muito pesada. Porque, enfim, 95% do mercado de aroma, cheiro de baunilha, né, ele é composto pela baunilha artificial, que é a vanilina, que é uma substância que remete ao aroma da baunilha. A vanilina em si é a mesma substância que está na fava, né? Porém, ela é obtida de maneira artificial, sintética, por diferentes caminhos, e esses diferentes caminhos eles vão levar a um produto que é de fato mais barato, mais acessível e tudo mais. Legal, legal, mas é um produto não natural. Qual é a vantagem de você usar baunilha? De fato, você usa
entra com a vanilina, que traz o aroma de baunilha de fato, e você traz outros aromas ali. Você percebeu a diferença de uma baunilha para outra? Sim. Ambas têm vanilina, sabe? Só que o que está por trás leva São as a... outras partículas, né? Exato, outras moléculas levam a uma experiência completamente diferente. Né? Por exemplo, essa que você cheirou por segundo aqui, ela não tem aquela sensação da calanto tão forte quanto a primeira. Mas ela tem uma coisa assim mais luxuosa, mais, As femininas. mais feminina, uma coisa Exato. mais madura mesmo, Por né? aí, por aí. Então, veja bem, a vanilina dá dos dois, mas olha a sensação que tá. É bem diferente. Então você não vai conseguir isso nunca no sintético, naquela essência que você vai comprar no mercado. Exatamente. Então você tem sensações diferentes, experiências diferentes e um patamar de experiência que de fato é diferente. Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pelican Energy, que vai além de uma marca de camiseta, de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pelican Energy. Eu tenho uma filha de 16 anos, ela gosta dessa parte da gastronomia e ela fez a tintura da baunilha. E ela usa para fazer os doces, para fazer, ela só usa essa tintura que ela fez da baunilha. Mas ela assim, ela guarda de uma maneira isso que se quiser usar, me pede que eu te empresto e eu quero saber o quanto que você vai usar isso daí. Mas é completamente diferente realmente do que eu usava para fazer adolescência, que era coisa mais. É completamente diferente, sensorial, é muito diferente. Né? E não é difícil, né? Essa questão só do acesso, para ter isso. Acho que tem um ponto importantíssimo. Vou discordar de ti, não é difícil, mas é difícil. Posso dizer que é difícil porque o mundo que a gente vive hoje, estou colocando aqui São Paulo, Zona Oeste, né? Aqui é Zona Oeste ainda é Zona sou carioca, Oeste. mas todo mundo pensa em São Paulo ainda não. Zona Oeste é concreto, né? A gente fala São Paulo concreto. São Paulo concreto é uma espécie de bolha. Aqui a gente tem mais acesso à informação, aqui a gente tem mais acesso a produtos, até do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Também é outro selva de concreto, Sim. Também é uma cidade grande, mas aqui a gente tem mais acesso à informação. Fora dessa bolha, as pessoas não acham que a baunilha é uma fava dessa. As pessoas nem sabem. Pelo contrário, acham que a baunilha é aquela essênciazinha que vende lá no mercado a R$3, 20 ml, e é isso. Essência pronta do mercado. Exato. Então, posso tranquilamente dizer que, em porcentagem, a imensa maioria não sabe que a baunilha é um produto natural. Falta essa divulgação, essa educação mesmo. Isso aí. Exatamente. O perfumista, o pessoal que trabalha com alta gastronomia, quem trabalha com produtos naturais de fato, sabe, mas fora disso não é comum. Entendi. Não é comum saber. A gente, de fato, vive nessa bolha informativa, que bom, porque a gente tem essa informação, mas não é tão comum. Né? Só seguindo aqui sobre as baunilhas, tem uma outra espécie de baunilha que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a Vanilla Baiana. Ela já tem um aroma, olha, a textura é diferente, a fava é diferente em si, ela não tem nada de doce, nenhuma das duas, as outras anteriores tem. Ela já é um tipo de baunilha, e o nome Baiana é porque achava-se inicialmente que ela ocorria na região da Bahia, mas ela ocorre em outras regiões também, principalmente no litoral brasileiro. E tem até um pouco para dentro, do lado de Goiás também tem. E aí você entrega uma experiência sensorial completamente diferente. Você cheirar, você vai sentir outra coisa. O que ela precisa é a mesma região do cacau ou nada a ver? Cada um. Essa, principalmente, ela tem regiões que não são as mesmas regiões de cacau, porque ela precisa de um solo mais arenoso. Eu encontro dela, por exemplo, na beira da praia. Fácil encontrar na beira da praia. O cacau já é um pouco mais para dentro. Também é litoral, mas é um pouco mais para dentro. Esse tipo de baunilha já tem sido bastante estudado para pratos salgados. Para perfume, de fato, mas perfumes não doces. Diferentemente dessas outras duas. Então, exato, você tem um resultado sensorial bem diferente aí, bem diferente. Então são mais uma, essencialmente brasileira, ou seja, o Brasil tem baunilhas
e as baunilhas são diferentes entre si, o que a gente precisa é cada vez mais conhecer. Eu fico imaginando um perfume feito com as baunilhas. Exatamente, estamos aí nessas lutas, É. porque eu particularmente não sou perfumista, né? Já até comentei que eu tenho interesse em estudar mais a área e tudo mais, mas eu não sou perfumista, eu tenho vontade de fazer esse tipo de perfume. Hoje o que eu faço, produzo, são os absolutos, diferentes formas de absolutos, diferentes formas de matérias-primas para a produção de produto E com esse você, com baunilha. toda essa bagagem técnica que você faz do, do- da, da arte da perfumaria, assim, é só colocar criatividade, que você já tem, então para você isso vai ser fácil. Há um tempo atrás vieram procurar a gente porque estavam querendo desenvolver as baunilhas e queriam entender qual era a função da baunilha nos perfumes. O quanto que se usava das baunilhas no perfume, né? Bom, no perfume a baunilha tem. Primeiro, ela funciona como um bom fixador, né? Porque Sim, a depender da forma que você extrai a baunilha, ela vem com uma certa gordura ali por trás, essa gordura acaba fazendo com que ela seja um bom fixador. Normalmente elas estão ali naquelas notas mais mais pesadas, baixas, mais baixas do perfume, né? E uma função talvez que seja mais importante, mais do que a questão de fixação, e é bastante usada em alimentos também para a mesma função, é o arredondamento. O que sim. que eu quero dizer com isso, né? O pessoal da perfumaria sabe muito mais do que eu sobre isso, mas às vezes vocês têm notas que são boas, né? Mas que elas não conversam entre si. São mais pontudas, ela deixa o Exato. perfume E aí mais. a baunilha vem para trazer essa suavidade. Em alimento, isso é batata. O pessoal da indústria de alimentos sabe dominar isso muito bem, né? Normalmente com a vanilina sintética, Sim. tá? Mas em perfume também o caminho acaba sendo o mesmo, né? Sem contar que, como a baunilha tem esse tom mais doce, às vezes amadeirado e tudo mais, ela pode ir bem tanto para perfumes tradicionalmente, né? Não vou nem, por favor, estou me redimindo tanto aqui, tá? Tradicionalmente feminino e o É, a gente tradicionalmente. tem, né? Tô me retirando disso aqui, tá, gente? Dessa discussão. Mas, enfim, para um perfume classicamente feminino, tanto quanto para um perfume classicamente masculino, ela acaba tendo o seu lugar ali, Sim, né? Porque o amadeirado vai muito bem para perfumes tipicamente masculinos. Exato. com a baunilha e os florais também, e E as até baunilhas florais vão para o feminino também muito bem. perfeitamente. Então, ela tem de fato um lugar de destaque. Ela é a menina dos olhos de muitos perfumistas mundo afora, né? O que talvez seja um limitador, seja de novo, acesso a uma boa matéria-prima e acesso, isso eu descobri, isso eu não sabia. Acesso a pessoas que saibam trabalhar com a baunilha para retirar dali o aroma. Não é Ah, simplesmente você pegar, por exemplo, pegar uma baunilha, e picar ela e raspar. raspar e botar dentro de um álcool que você tem ali às vezes Melhor melhor, mais potência dela como perfume. exato. Para uma perfumaria que permite, por exemplo, você usar solventes diferentes do etanol, né? Você consegue usar com solventes diferentes. Um exemplo, um hexano, um pentano, outros tipos de solvente que você vai extrair notas diferentes, né? Até adianto, olha só, spoiler. No laboratório, nesse momento, eu estou fazendo extração de cacau. E estou Ah, fazendo comparativo com etanol, com pentano e com hexano, para me dar resultados qual diferentes que é no a melhor final, para eu extração? entender qual me dá um resultado mais O interessante. cacau também é uma matéria-prima muito boa para se utilizar na perfumaria, muito cara, muito difícil de ser encontrada. Difícil de ser encontrado. E, de novo, quando você tem o cacau, dificilmente você tem ali ao lado, digamos, um alquimista, perfumista alquimista, vamos colocar assim, para conseguir ficar ali com paciência, modificando as suas formas para chegar num Um produto adequado. pesquisador, né, Um pesquisador. E tanto a baunilha é um fruto, né? A gente chama de fruto, o cacau também é uma fruta, e a gente sabe que é uma dor da área da perfumaria o aroma natural de frutas, né? sim. Então, isso eu também tenho atacado ultimamente, vou continuar atacando durante minha vida aí, mas, enfim, esse tipo de junção do conhecimento químico com esse conhecimento esse conhecimento não, com essa dádiva, né? De ter a matéria-prima na mão, muitas das vezes é raro. E já adianto, estamos fazendo isso na USP aqui, bem pertinho, né, no Cietec, e a gente, enfim, está aberto a conversar para novas possibilidades, novas necessidades, demandas e afins. Que maravilha. E onde são as plantações que vocês mais coordenam assim? Perfeito, isso é bem interessante essa pergunta. Primeiro de tudo, a Bioacids possui uma fazenda no sul da Bahia,
fica em Ibirapitanga, Nossa, é, Ibirapitã. Ibirapitanga, subindo para Ilhéus, sentido Salvador, saindo de Ilhéus, sentido Salvador, para ir para lá, normalmente nós vamos via avião para Ilhéus. Estamos aqui num lugar horroroso, Difícil. horroroso de Muito andar, difícil de voltar de lá. exato. Aí vamos subindo até a fazenda, que também é um lugar horroroso. Nossa, realmente é privilegiada aquela região. E a fazenda, ela tem tanto o viveiro de produção de baunilhas, quanto uma área destinada a plantio de superfrutas do Brasil. Já é um outro projeto que eu nem citei aqui, né? Vou Nossa. falar dele daqui a pouquinho, uma pincelada sobre ele. Mas temos um plantio de superfrutas do Brasil lá, e temos também uma área de mata virgem. E essa área de Mata Virgem propicia a possibilidade da gente ir lá e coletar coisas novas, conhecer coisas novas e, enfim, pesquisar de fato, Descobrir, prospectar. observar, pesquisar, descobrir. Exato. O termo que nós usamos é prospectar. Nós vamos lá para prospectar novas possibilidades, né? E a fazenda fica numa região extremamente privilegiada de beleza, mas mais ainda, mais importante do que a beleza para um químico de produtos naturais, é que aquela região é a região de maior biodiversidade florística do planeta. Olha o que eu quero Nossa. dizer. Que não existe lugar no planeta com mais espécies diferentes de planta por hectare do que aquela região. Essa fazenda. Ou seja, a gente não vê praticamente árvore repetida. Olha o que eu quero dizer. Olha que coisa legal. Você, tipo, tá andando na mata, as árvores não se repetem. Olha que loucura. Então você tem Gente, um oásis um oásis ali, ali de pesquisa e tudo mais. E muitas das vezes, enquanto empresa, eu tenho que ser segurado em relação a isso, porque eu fico eufórico, eu quero pesquisar imagina. tudo, né? E aí entra o pessoal que trabalha comigo, que é assim, ó, a Amanda principalmente, que faz um trabalho fantástico de me colocar no chão. Tipo, Daniel, peraí, não dá pra Estamos fazendo esse. Então, terminar esse, vamos depois você terminar vai esse. para o próximo. Exatamente. Né? Então, enfim, a Mas fazenda tem muita coisa linda por aí, então. é verdade. E esse projeto, por exemplo, das superfrutas, ele é um projeto de médio para longo prazo. Tá. Por quê? Levamos para lá uma série de plantas para serem plantadas, umas já são da região, outras a gente levou daqui para lá. A Bioasset, especificamente, ela conta com um sócio parceiro que se chama Alex Vicentim, e ele possui um viveiro chamado Fábrica de Árvores. Olha que fantástico também. Então, a Fábrica de Onde Árvores que fica a fica fábrica em de árvore? Bragança Paulista. Nossa, que do lado. É o maior viveiro de árvores do país, né? E inicialmente era destinado, ainda é, né? Destinado a paisagismo, destinado a reflorestamento, e agora, comigo mais próximo disso tudo, também é destinado à pesquisa por atividade de plantas. E a fábrica de árvores fornece algumas plantas para a gente, tudo mais, para a gente levar para a fazenda na Bahia. Então, a gente estuda alguns escalonamentos, por exemplo, lá. E além de tudo isso, além da fazenda na Bahia. Ah, não, voltando. Ia perder a fio da meada das superfrutas. Levamos da fábrica de árvores e também da Bahia uma quantidade interessante de plantas lá para promover um projeto chamado Superfrutas do Brasil. O que são as superfrutas? Essa pergunta sempre surge, né? Por quê? Essas Que uma fruta superfrutas aí, deixa de ser né? fruta para ser Por super? que ela é super, né? Todo tipo de fruta que, além de sabor, entrega também algum cunho terapêutico, algum cunho nutricional, algum cunho composicional fora do normal, ela pode ser chamada de superfruta. Dá um exemplo aí pra Eu gente. gosto de usar o exemplo do açaí. Tá. O açaí, inclusive fora do Brasil, é muito conhecido como Brazilian Superfruit, né? Ou seja, que é uma superfruta brasileira. Por quê? Porque o açaí é rico em proteínas, o açaí é rico em minerais, o açaí é rico em carboidrato, é rico em quase tudo. E ela é uma superfruta, o açaí, na verdade, é uma superfruta, justamente por conta das ações que, além do sabor, ela entrega potenciais fantásticos para diferentes áreas. Tanto que tem produto cosmético, tem produto. Sim, não, ele é excelente. Exato, suplementos alimentares e coisas desse tipo com o açaí. Só que o açaí é uma superfruta brasileira. A gente tem N outras. Vários outros. Exato. Nós começamos com 40 na nossa lista. Calma, a gente começou com 40. Opa, 40 é muita coisa, vamos diminuir. Hoje a gente está ali com em torno de 10 a 12. E Vocês já têm óleos essenciais de alguma fruta? tem. A gente tem trabalhado bastante com pitanga inicialmente. Pitanga deliciosa. Pitanga, a jabuticaba também está bastante lá. A gente tem dado bastante atenção para o cambuci e para a uvaia, porque são daqui da região, de São Paulo principalmente, e não tem muito produto no mercado com cambuci, Não, né? não tem.
E para E esse, ele traz uma diferenciação nossa, para outra tudo, para coisa, perfume, para comida, para tudo. para Para comida ele é um gastronomia. problema, É, porque ele é extremamente amargo, né? Cambuci, mas dependendo de como usado, né, num drink, em alguma coisa assim, sim, a depender da pessoa aplicando da maneira correta, ele vai ser muito bem é igual no aceito. Civete no, na nossa perfumaria, na perfumaria, né? O Verdade. Civete é horroroso, assim, Mas se você mas coloca na proporção fica correta, ele realça tudo, maravilhoso, né? exatamente. E a gente tem atacado o problema de tanto servir o cambuci enquanto aroma, aroma barracheiro, vou colocar Tá. na minha classe aqui, aroma barracheiro, quanto também como ativo. E aí já entra em outra seara. Como assim como ativo? Cambuci tem ali um teor de vitamina C alto, tem uma série de felicidades químicas ali dentro, vou chamar dessa forma. Porém, ele é muito amargo. Então, o que que a gente tem trabalhado? Você está trabalhando em acabar com o amargor dele, ou tirar o amargor do cambuci e manter toda o restante nutricional que ele entrega. E Sim. para isso, a gente tem hoje um projeto já começando, não está de fato em andamento, mas começando com o FORC, que é Food Research Center, que é um grupo de pesquisa da USP, reúne diversos pesquisadores, mais de 10, Ele tá ali desse tipo. junto com vocês? Não, Está junto com a gente na tá. USP e nós provamos um projeto junto para que esses pesquisadores, cada um estude alguma nuance dessas superfrutas. Ô, Daniel, você dorme? Não, eu tô com filho de 3 meses e meio, Ah, bom, então não. não. Essa noite, por exemplo, às 5 horas da manhã eu estava ninando ele. Não, realmente é muita coisa, né? É um pouco É, assustador. Mas esse projeto, de novo, ele é médio a longo prazo. O momento atual dele é as plantas estão crescendo, ok? E aí daqui a próxima safra eu já começo a ter extratos disso tudo, as frutas em mãos, e aí distribui para esses pesquisadores todos, e o objetivo final é gerar produtos a partir que legal. desse Hoje, quais são projeto. os produtos que vocês têm já Hoje, né, pronto pronto, a gente para tem, comercial? dentro da nuance da Casa das Baunilhas, nós temos as próprias baunilhas, né, que a gente, certamente, a baunilha em si, assim, ela é um produto porque você tem que passar pelo Sim. beneficiamento antes. Ela não Ah, nasce cheirosa desse tá. jeito. Tem que explicar? Explico? Pode explicar. Vamos lá. Baunilha orquídea, né, foi comentado, ela vai dar uma flor que abre um dia, olha que loucura, por isso que é Mais problemática. especial, é mais Ela abre um delícia. dia por ano, essa flor, e essa flor precisa ser polinizada. Se você tiver polinizador, você pode contar com a sorte do polinizador ir lá e polinizar para você. O que o mundo faz? O mundo comercial faz a polinização manual, né? Se aprendeu essa Tá. polinização manual, inclusive é uma história legal de se contar. Foi um jovem escravizado na África que descobriu isso. Ele imaginou não, ele observou como os polinizadores faziam e ele pensou, pô, se eu fizer igual com a minha mão, Não será que consigo o funciona? mesmo resultado? Conseguiu fazer, o nome dele, o crédito tem que ser dado, Edmond Albius. Ele fez a polinização manual, descobriu a polinização manual da baunilha e a escala de produção aumentou vertiginosamente com isso. Isso a gente está falando de que época? Quando que Não vou lembrar o ano, mas Mas, 1800, final de tá, 800 para início de 900, assim. tá. Eu fico devendo essa Não, informação mas tá. exata, mas coloca início de 900 e 1900, qualquer mais ou coisa. E, enfim, e aí a flor abre uma vez por ano, nós temos que fazer a polinização manual. Ficou polinizada, depois de alguns meses essa flor vira um fruto, olha lá, vira um frutinho que ele vai crescendo até amadurecer. menos. Quando ele amadurece, ele fica meio verde para amarelo, isso depois de uns 4, 5, 6 meses. Olha o tempo passando, tá? Ele vira um frutinho amarelo, a gente tem que coletar esse frutinho amarelo e fazer um processo de cura. O que é o processo de cura da baunilha? Nos termos químicos tradicionais, é desidratação e fermentação. A gente tem que fazer com que a baunilha Começa mais ou menos como um processo do cacau, não? parece. Tá, Basicamente, a gente precisa inicialmente banhar a baunilha numa água quente para tá. ativar ali as enzimas delas. Depois a gente retira isso, coloca num ambiente muito úmido para que comece a ocorrer as Ela fermentações vai ali. mais pro úmido, o cacau vai mais Vai pro mais pro seco, seco. né? O final da baunilha que vai para o seco. Aí vai para um ambiente muito úmido para você começar a fazer aquela fermentação e depois você passa por um momento de secagem, né, que aí a baunilha vai perdendo água, até chegar nesse modelo que está aqui. Que interessante. Normalmente ali você vai perder 70% do peso da baunilha,
perde bastante coisa em Muita peso. coisa, é. Mas é o processo que você faz, que faz gerar o aroma da baunilha. Antes de você fazer a cura, não tem aquele aroma que a gente E conhece. isso esse preparo da cura, ele é aproveitado para alguma outra coisa ou não? Não, não, esse preparo da cura não, porque o que sobra ali é água, Tá, e uma como água não tem sem aroma antes, nenhuma. né? Então nem é uma água aromática que poderia, entre muitas aspas, lembrar um hidrolato, Sim, né? Mas nem não é. Então aquela água ali ela volta para o ambiente, coisa desse tipo. Mas aí de novo, né? Aí a baunilha passa por mais ali um período de cura que pode durar de 2 a 5 meses, a depender do modo, para chegar nesse modelo que está aqui. Então é um processo um pouco longo é, e esse processo ele é essencialmente mundo afora feito de maneira tradicional. As comunidades tradicionais fazem cada um do seu jeito. Na África se faz de uma forma, no México de outra. O que que a gente faz enquanto empresa? A gente está trazendo isso para o laboratório. Ou tá. seja, para ser um processo, Mas digamos, controlado, mais programado e controlado. É isso que a gente está fazendo na USP aqui. e todo esse processo também vai mudando o cheiro de acordo com o que ele é feito, né? Imagina. Cada tipo de processo vai gerar um Vai, cheiro diferente vai de fazer baunilha. um produto Olha diferente. que loucura. Bom, gente, é importante você saber que não é sair por aí colhendo baunilha que vocês vão ter Mas isso voltando à daqui. pergunta, o que que a gente tem de produto? A baunilha é um, porque eu digo que é um produto por conta desse processo, né, Sim, todo. Aí, a partir da baunilha, a gente produz extrato de baunilha, tanto das diferentes baunilhas que aqui estão, que eu comentei, né? sim. Extratos, a gente produz absoluto, que aí vai para o lado da perfumaria. A gente produz uma calda de baunilha. A calda é uma espécie de... É uma calda premium, que a gente chama. A gente usa só a semente da baunilha com extrato e faz dali uma espécie de xarope, né? Bastante utilizado para saborizar iogurte, sorvete, gelatos e afins, né? Temos a pasta de baunilha, que lembra a calda, porém a pasta você usa também a parte de fora da baunilha, que é a casca. A pasta ela é mais grumosa, ela é mais rústica, Sim, porém ela entrega uma acidez, um amargor que a calda não entrega. E esse amargor pode ser útil a depender do que você estiver aplicando. qual que é o teu objetivo, né? Exato. Temos pó de baunilha também, que é a própria baunilha em pó. Por exemplo, o pessoal que é amante de café, Nossa, então é certamente fantástico, eu é. faço isso. Eu tomo café coado, raramente eu tomo esse Sim, tipo de café expresso. Então, eu coloco junto do pó ali, né, um pozinho mas de o baunilha pozinho pronto já segue e com já vem café. uma maravilha. Aguinha quente, água quente, Nossa, extrai que é uma beleza. que Funciona delícia. extremamente bem. Então, é outro produto que a gente tem. Isso dentro da Casa das Baunilhas também. Eu tenho outros em desenvolvimento, não vou comentar agora, mas O próximo, o próximo. próximo passo. Para a Casa das Baunilhas, a gente está nesse sentido. Já na própria fazenda, né? Nós plantamos algumas plantas que são para extração de óleo essencial, e esses óleos essenciais eles já vão para um outro projeto, que não tem muito a ver com essa seara que a gente está falando, que é da aplicação de extratos e óleos essenciais para combater doenças e pragas nas plantações. E aí eu Tá, falo de plantações diversas. Talvez a mais demandada seja as frutas que são plantadas para exportação. Porque a depender do mercado, essa fruta ela precisa ser livre de contaminante, livre de qualquer tipo de de agrotóxico, coisa desse tipo. pesticida, de, E aí a gente aprende com a natureza a defender desses fungos e bactérias, e a gente de pode, uma forma natural. exato, aplicar isso. E esses produtos já estão rodando, é um outro mercado, uma outra seara, mas independente de ser outro mercado, a matéria-prima acaba sendo a mesma ali, né? As Que matérias-primas interessante. acabam sendo óleos essenciais, extratos e afins. E temos os extratos de todas essas superfrutas que estão naquela listagem lá. Deixa eu trazer algumas aqui, ó. Cambuci, uvaia, pitanga, jabuticaba, cajuzinho do Cerrado. Nossa, cajuzinho do Cerrado é fantástico. Se vocês não conhecem cajuzinho do Cerrado, corram atrás de Cajuzinho conhecer, de serrano. que é fantástico. Mangaba também é outra fruta. Bom, acho que eu não vou Daí lembrar vocês têm o extrato alcoólico, o extrato alcoólico, alcoólico que ele glicerinado. tanto pode servir para meio alimentício, né, porque a gente sempre usa o álcool de qualidade alimentícia, mas também pode ir para o lado De um cosmético, ou da cosmético e tudo mais. perfumaria, alguma O coisa assim. pessoal da aromaterapia já acaba consumindo também os produtos de baunilha para o lado da aromaterapia, porque também tem uma entrada bem forte nesse Ah, contexto. que legal. Araucária vocês têm? Não, Não, né? cara, nós não Escutei há temos. pouco tempo Eu tenho não, né? Eu não faço parte da pesquisa, mas eu sei que tem um projeto em andamento com araucária, inclusive na USP, por conta de atividade fotoprotetora, então, protetor solar, Olha,
da araucária faz sentido. A natureza mostra que faz sentido. O cara tá lá em cima, ela recebe muito mais sol do que a plantinha que está aqui embaixo. Ela tem que se Ela se defender daquilo. protege. Exato. E algumas substâncias que ali estão sendo estudadas para como ação fotoprotetora para que lá na frente se gere um produto natural para proteção solar para humanos. Mas Uau. nós especificamente não trabalhamos com araucária. E o cacau vocês têm o extrato também. O cacau a gente tem o extrato também e recentemente eu tenho estudado mais formas diferentes de extrato de cacau para atender demandas diferentes. Porque vai ter aquela demanda mais amanteigada do cacau, que tem o cheiro do cacau, mas entrega um cheiro de manteiga. A Sim, manteiga de cacau é bem típico, né? Por trás. Esse é um tipo de demanda. Já tem aquele tipo de demanda para aroma de cacau, que ele é mais do amargor mesmo, que entrega mais aquela acidez, aquela coisa mais puxando pro não amanteigado. Então, a depender da forma de extração, a gente tem produtos diferentes. Qual é a vantagem? Nossa, como a gente tem um laboratório próprio, a gente tem, digamos, cabeças pensantes dentro de casa, é dentro de casa, focada nisso, né? exato. A gente consegue atender demandas que são pontuais. Tipo, eu quero que seja assim. Se a gente tiver o produto na mão, a gente consegue dedicar tempo E digamos, entender mais sobre conhecimento para aquilo chegar naquele e tipo de como produto. usar aquilo, né? Exato. Que maravilha. Daniel, me conta como que você, qual que é a sua opinião sobre essa questão de sustentabilidade, de biodiversidade, de como que está hoje, para onde a gente está indo? Muito boa. Essa pergunta é fantástica porque estamos no celeiro da biodiversidade. Estamos talvez no maior potencial do planeta de trabalhar com sustentabilidade, né? Já que a gente tem floresta tropical muito visada, nós temos biodiversidade grande para poder trabalhar com aquilo ali, mas eu ainda não vejo o mercado preparado para ser sustentável, tá? O que eu quero dizer é isso. O mercado ele foi educado a ser sintético, a ser Sim. direto e reto, vamos colocar assim, bem eu quero usar essa substância, por exemplo, alguém lá na China produz aquilo ali a partir do petróleo, me entrega aqui, o preço é tal e ok. E é isso, pronto. É isso e pronto. O mundo sustentável, o mundo natural, ele não é isso e pronto. As plantas elas vão ter modificações nas suas composições e tudo mais, de acordo com o local que ela está. Tá? Então você pode ter variações no produto, sem contar que produtos de origem natural, normalmente eles têm um valor mais alto do que o sintético. Claro que esse valor ele é recoberto, ele é encoberto e ele é compensado por uma série de fatores positivos, do tipo a própria sustentabilidade, a regenerabilidade, que são parecidos, mas não são a mesma coisa. E que uma influencia na outra, né? Porque Exato. assim, como que se regenera o solo e tudo mais, de acordo com essas plantações também dos naturais, né? Pois é. Então a gente tem no mundo hoje uma espécie de pressão para ser sustentável, mas eu não vejo o mercado ainda preparado para ser sustentável. O Tá. mercado ainda é imediatista, ainda é muito do preço, isso é importante, né? O preço ainda dita regra, não tem como, vai ditar Vai ser, regra. e Então, é diferente, né? Porque você está isso tratando de várias outras vertentes que não é no. não é necessariamente só aquele valor tangível ali. É, Então, quando você quer realmente ser sustentável, a visão não pode ser só preço. Se sim. for só preço, você vai manter comprando o produto derivado de petróleo, que é aquele pronto porque é mais rápido e está resolvido. Está mais barato e rápido e está resolvido. Quando você vai para esse mundo mais natural da coisa, você precisa modificar a sua forma de pensar. E isso é modificar a cultura. Porque é de uma forma mais lenta, no que eu digo assim, do slow, assim, mais cuidadosa e mais apreciativa, né? Isso. Mais de Perfeito. viver aquilo, né? E De não viver só de aquilo. ter, fazer e pronto, né? A escala tem que tomar cuidado, porque nem sempre você consegue atingir Sim. escala muito grande com o produto natural. Mas o mais importante que eu vejo é o que? A cultura ainda não está preparada para isso. Temos locais do planeta que estão um pouco mais à frente, a Europa principalmente, nessa visão mais sustentável e tal. Mas quando você foge dessa seara de uma cultura mais desenvolvida para o lado sustentável, você ainda volta para o que é o tradicional, né? O tradicional sintético barato. E o mundo sustentável precisa mostrar o seu valor também.
que é mostrar o seu valor? Você tem que entender que, ó, para você produzir uma baunilha e não usar aquele aditivo Exato. sintético, o lado da baunilha é um caso interessante. Você gera um emprego lá no campo, concorda comigo? Você está dando emprego para alguém, você está gerando renda naquela população, você está preservando aquela área, evitando que se construa um prédio ou que for uma plantação de soja, que seja. Então Interessante. você tá mantendo o meio ambiente, você, em geral, você está mantendo a biodiversidade, porque os passarinhos continuam ali. Você, aí, vamos falar em dinheiro. Trabalhando com a natureza, né? E eu acho que é isso, eu falo assim que tem que ter muito, porque hoje também tem essa questão de é sustentável ou não natural, Uhum, e eu acho que é muito isso, né? É, de qual é esse cuidado que está tendo com o natural. Não dá para querer que o natural seja igual ao sintético, que tem a mesma velocidade, que tem a mesma produção, que tem pela potência, essa muitas das vezes é isso. A potência. perfumaria isso é cabal, né? Muitas das vezes você tem a menor potência no natural, né? Na perfumaria, você, como você usa uma substância única que vai dar aquele pico de aroma ali, Sim. a potência vai ser maior. E a pessoa tem que entender isso. É de respeitar mesmo a biodiversidade. Isso. Sabe que tem uma marca que chama Fuegia, é uma marca argentina, você conhece? Sim, já ouvi Eu falar. sou apaixonada por ela, porque justamente ela trabalha com perfumaria natural, Sim. mas respeitando muito isso, esse cuidado de sem atropelar o processo do natural, Uhum. de muitas plantações, de muita gente nessa colheita da qualquer. Sazonalidade, isso é importante também. Exatamente. Então, eles têm os perfumes que são, são 50 desse perfume, você não vai encontrar mais, porque eles estão respeitando aquele tipo de plantação, Entendo. naquele lugar, aquela matéria-prima. Eu nunca vi se essa marca se vale disso. Mas, por exemplo, esse tipo de perfume, certamente ele capta carbono do ambiente. Sim, Aí você começa a entrar em dinheiro, né? Porque o assunto, no fim das contas, chega é em dinheiro. dinheiro. Você tem um produto que ou ele gera menos carbono para o ambiente do que, menos problemas para o ambiente do que um produto sintético, ou ele, pelo contrário, ele acaba captando carbono do ambiente, porque é uma plantação. Essa plantação está ali, absorvendo CO2 do ambiente, e tudo mais, está deixando o planeta, entre aspas, mais limpo. Né? Então, quando você vai para esse lado, você tem que ver também esse ponto. Sim, Né? Muitas das vezes o produto ele é R$ 20 mais caro, um exemplo, tá? R$ 20 mas mais ele está caro, fazendo mas o que ele está fazendo de toda. bem para o planeta é outra coisa. Você está mexendo com a sociobiodiversidade, essa palavra é importante, que é sociobiodiversidade, Sociobiodiversidade. que é o quê? É aquela sociedade que está em torno da bioeconomia daquela biodiversidade. Sim. É complexo, mas é isso. A Não, mas sociedade que dá está para ali. entender muito, porque assim, é o que tem aquele livro Sapiens fala muito, né, de como que a gente começou e de como que a gente foi se distribuindo e o caos que a gente foi gerando E agora a justamente nisso tendência é aí. voltar ao que era antes. Exato. Algo que eu não comentei, por exemplo, sobre a baunilha que eu chamei de baunilha do Cerrado. Né? Nós compramos de alguns produtores essa baunilha ainda porque a nossa plantação não dá conta da nossa demanda, né? E esses produtores estão na região de Brasília, eu comentei aqui. Muitas das vezes, os produtores que ali estão, eles têm uma renda baixa, né? Acontece muito com cacau também, né? O pessoal da região cacaueira tem uma renda baixa e a venda de baunilha para gente faz com que a economia deles mude, tipo, o ano é diferente. Muda, Sim, tipo, é muito diferente. O patamar econômico daquele ano é muito diferente para aquele pessoal. E ele entende, opa, peraí, se eu conseguir aqui vender mais baunilha, conseguir às vezes, sei lá, comprar minha televisão, um exemplo bobo, tá? Comprar minha sim. televisão, comprar um carrinho e tal. Eu não vou querer que Ter um desmate outro essa tipo área de aqui. conforto, né? Exato. Não vou querer que desmate essa área aqui, porque eu vou perder minha fonte de renda potencial. Olha só o que eu estou falando, potencial para daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Sim. Isso é conservação. Mais uma palavra importante, tá? Isso é conservação. O que é o conceito de conservação? É você usufruir da natureza, de certa forma, você, entre algumas aspas, usar do material genético da natureza, ou seja, das plantas da natureza, do que for da natureza, para você gerar renda para si, mas mantendo a De natureza maneira de pé. consciente, né? E aí a palavra Essa bonita parte de é conservação realmente é bem isso, importante. mantendo a floresta de pé. Sim, Isso está muito em voga na perfumaria, quando a gente fala de breu, por exemplo, que o breu tem uma coisa, você consegue extrair a resina do breu sem ter que matar a árvore. Isso é fantástico. Mas uma discussão que toda hora está em voga é o pau-rosa não é assim. E é, tipo, o pau-rosa brilhou durante muitos anos na perfumaria,
né? E hoje não brilha tanto ainda. Mas por já que que entrou deixou essa de brilhar? divisão Porque precisava derrubar a árvore de pau rosa para para você fazer poder o óleo essencial. E aí, se você derruba a árvore, você não está sendo sustentável, né? Então, é, É isso que eu falo, assim, tem que entender muito o que que é sustentável ou não. Quando você fala assim, no produto natural ele é sustentável, não, tem que não entender necessariamente. de como que ele é plantado, de como que ele é extraído para saber se realmente Não ele vamos citar nomes de perfumes e tudo mais, mas quando fala pau rosa, a associação é não tem direta, ou não. né? Mas aquele perfume, ele não era sustentável. Sim, Natural, mas não sustentável, porque você precisava dizimar praticamente a população para pegar ali, para obter o para poder ingrediente ter principal a daquele perfume. matéria-prima para o perfume. Exato. Agora, tem um pessoal bem bom na Amazônia trabalhando com isso, eu admiro muito o trabalho deles, onde eles estão estudando a obtenção do mesmo óleo essencial, de aroma parecido, ou até similar, mas não mais do tronco, aí de Sim, folhas e galhos, né? E quando você vai para isso, aí você tem um produto natural ainda, agora sim sustentável e agora sim regenerativo. O outro não era regenerativo também. sim. Porque, óbvio, você consegue regenerar uma árvore. Mas Sim, quanto ela vai tempo que voltar a ser isso árvore daqui a um vai. tempo. Mas vai demorar muito. Então não é regenerativo. Né? Agora sim, você pegando de folhas e galhos, você tem um produto natural, sustentável e regenerativo. É outra pegada. Sim, E se você faz isso com a comunidade no entorno ali, que coleta aquilo ali, que faz a destilação, que vende aquilo ali por um preço justo, por exemplo, você está fomentando, mais uma palavra importante, pessoal, a bioeconomia. A bioeconomia é a palavra do momento. A COP30 é aqui esse ano. é. É aqui por quê? Porque aqui é o celeiro da Aqui é onde bioeconomia está global. acontecendo. É aqui não, é lá no Pará. Nem é aqui em São Paulo, não é no Rio de É. Janeiro, não é em Brasília, é lá no Pará. Tipo, para ser lá dentro mesmo, o pessoal vê aquilo de fato, passar calor lá e ver como é que Como é que é, funciona, como é né? que Como é funciona que. de fato. Então, todo esse contexto, ele de fato é o que dá valor hoje. Na verdade, vou até mudar. É o que vai dar valor aos produtos no futuro, tá? Porque hoje a gente ainda está no meio do caminho. Entendeu? Então, mas no futuro isso vai ser o valor de um produto de fato, vai ser o quanto ele é regenerativo, o quanto ele impacta na sociedade, né? O quanto ele gera de renda ali para o De pessoal. onde que ele vem mesmo. Exato. Se ele consome ou se ele gera menos carbono para o ambiente, ou seja, o impacto de carbono que ali está, né? Então, se ele preserva uma área, se ele está regenerando uma área, mais um ponto importante, produtos de áreas regeneradas vão ter um valor agregado maior do que produtos de área comuns, assim. Por quê? Porque você tinha uma área que era de pasto e passou a ser uma área de plantio, né? E se for um plantio diverso, não for monocultura, melhor ainda. Tudo isso vai agregar valor ao produto. Então, de novo, voltando àquela história. É R$ 20 mais caro na gôndola? Mas tem É. que Mas o que conhecer está o por que que trás é. é muito maior do que 20 E acho reais. que essa história sempre precisa ser muito contada, né? De cada Exatamente. produto, de como que ele é feito. Nossa, Daniel, a gente podia ficar aqui dias conversando. Acho que a gente vai ter que fazer outros episódios. Volto quando quiser. Porque acho que tem muita coisa realmente lindo, lindo demais o trabalho que você faz. Acho que hoje não foi um podcast, foi uma aula aqui com o Daniel. Te chamam de Dani, não? Pode me chamar de Dani. Dani, eu gosto mais tivemos uma aula aqui com o Dani, trazendo toda essa riqueza que o Brasil tem, essa atenção que a gente, essa valorização que a gente tem que dar mais realmente para o Brasil, para a nossa biodiversidade. Agora, onde que as pessoas te encontram? Quais são as suas redes? Como poder, porque aqui foi um tisquinho só do que é o Daniel. Mas onde podem saber mais sobre você, né? Bom, eu não sou o cara das redes sociais, né? É raro ser um sítio Eu existir. imagino, porque assim, em que horas, né? Por aí. Mas eu uso o Instagram, por exemplo. O LinkedIn fica meio que lá esquecido. O Instagram talvez seja um bom caminho. É Simas1955, né? Simas1955. Simas vem de Daniel Simas, que é o meu nome. 1955 é o ano de nascimento da minha mãe. Foi uma forma que eu descobri ali de Ficar ficar, juntinho. ficar juntinho, né? Exato. E além disso, eu trabalho hoje, sou sócio fundador e responsável técnico da BioAssets, que é a bioassetsbr.com, né? Tanto o site quanto o Instagram está lá com bioassetsbr.com, ok? E, de novo, a BioAssets, sobre a BioAssets, na BioAssets, vocês vão ver
eu falando de muitas outras coisas. Por exemplo, mais de óleos essenciais, sobre química de óleos essenciais em si, falo bastante lá. Falo sobre a química de hidrolatos, que é uma outra área que não deu nem tempo da gente Nossa, citar mas é. aqui, né, sobre química de hidrolatos. Falo também sobre um pouco de aromaterapia. Eu sou professor de pós-graduação em aromaterapia e fitoterapia, então a gente acaba trazendo esses assuntos também, né? Bem como todos os produtos que a gente acaba vendendo lá na Bioassets também. Então, os dois caminhos principais é bioassetspr.com, ok? E Simas1955, onde vocês vão conseguir me achar. E esses produtos conseguem comprar direto na Consegue encontrar lá pelo Bioassets? site, tá? Ah, Tem que um maravilha. e-commerce lá, ok? E, bom, sugiro que comprem, sugiro que experimentem. Para quem tem demanda específica também, sugiro que entre em contato por um caminho ou outro, porque a gente pode conversar, a gente pode entender se a gente consegue atender a demanda de vocês, seja com produtos de baunilha, seja com óleo essencial, com hidrolato, tudo isso que está envolvido entre, de novo, aroma barra cheiro, né? Desde que seja natural, a gente está dentro. Que maravilha. Super obrigada por você estar aqui mais uma vez. Obrigada a vocês. Vocês curtam aqui o nosso canal, dê sugestões dos próximos entrevistados, das curiosidades que vocês querem saber no mundo da perfumaria ou o que permeia a perfumaria, que a gente vai estar trazendo aqui para vocês.